Se você opera utilizando exclusivamente de tape reading, não conhece de gráfico e análise técnica, ou o contrário, se você utiliza somente análise técnica e não conhece tape reading, esse vídeo é para você. Utilizando um exemplo agora de quarta-feira, eu mostro como saber as duas técnicas pode te dar uma grande vantagem competitiva, especialmente quando operando no mercado americano. Então, assista esse vídeo até o final que você vai entender o que eu estou tentando te dizer. Veja um número de contratos aqui, ó, no 10, 5.700, depois 2.800, 900, 280. Ou seja, isso é um fim de range forte, né? Depois que ele consolida com esse tipo de inclinação aqui, que eu acho interessante ver, porque ele tende a ser mais difícil de romper, e como ele era tão grande, quando ele é rompido, ele tende a ser mais respeitado, porque pô, é uma região que trabalhou, às vezes aqui, sei lá, horas, por muito tempo. Caras encontrando liquidez ali, estava todo mundo satisfeito. Vocês viram que, né, a venda não ia para baixo, a compra não ia para cima. Então, na hora que rompe, muitas vezes quando rompe um range forte assim, leva a um deslocamento maior. Não é que vai ser um rompimento forte que vai te dar N pontos naquele rompimento, mas o significado muitas vezes é forte, né? No sentido de que você pode vir a encontrar, você não significa que você vai encontrar liquidez 2 pontos abaixo ali. Em cima, a gente foi até o 17 algumas vezes, a gente vê que é até o 16 aqui que está o grosso do volume até agora, né? Vejam. É o 16 que está o grosso do volume negociado. Agora teve uma coisa interessante, ó. Olha aqui a venda 30, 80, 100 contratos. Isso não estava sendo muito usual, né? E aí deu essa absorção no 13,5 aqui, mas continuamos abaixo. Chegou lá no 13, a turma aproveitou para vender. E aí, vai no 9, 10? Olha que interessante, hein? Acabei de ver aqui no 15 minutos. Estamos querendo fazer um triangulinho aqui no 15 minutos. É isso, produção. É isso, produção. Se a gente está vendo essa indecisão toda aí que o mercado está, tem demonstrado. Quando a gente vê indecisão, e procuramos no gráfico, é muito comum a gente achar triângulo. Triângulo, quanto maior o tempo gráfico, mais relevante, né? O fato é que as figuras começam a mostrar. Por isso que é importante ver o fluxo, né? A gente viu, vai para cima, a compra para, vem para baixo, a venda para. Essa indecisão falou o quê? O que significava? Os caras encontraram liquidez naquele período ali. A hora que rompe rompeu a figura. Era uma indecisão em tese, mas não é só essa indecisão, aqui tá bom, tá balanceado a oferta e demanda. Quando quanto mais tempo foi esse balanceamento, ou quanto mais tempo durou esse triângulo, mais vezes respeitou, especialmente depois de uma queda aqui de 20 pontos, igual no caso, embora aqui ele está pegando à noite também, né? Então esse rompimento leva a uma busca de novas áreas de liquidez. E é muito frequente lá ele romper para um lado, falhar e aí depois rasgar para o outro, para o lado oposto. Então, os rompimentos lá também demandam cuidado. Ó. Aqui, ó, ele está querendo romper para baixo. Vamos ver se agora, aí especialmente a turma técnica, rompe pá, enfia a mão, né? Enfia a mão no rompimento, aí às vezes rompe. Vamos ver agora, ó, exauriu 9,25, mas os caras estão tentando.
Não tivemos ordens mais cavalares agora, né? Vamos ver aonde vai, o que vai levar. Ele rompeu para baixo, mas não fez mínima, né? Por enquanto. Não está tendo ordem grande, mas também não foi aquela mega rejeição, não subiu rápido, né? Ó, a ordenzinha de compra maior tinha sido lá. Exaustão no 9,75 agora, tinha dado uma exaustão no 9,25, agora uma no 9,75, mas agora vocês veem que o contexto está diferente do anterior, né? Agora os caras estão forçando. Olha lá. Vamos ver se agora bateram, hein? E aí, vai ter continuidade? Ou simplesmente fizemos o rompimento e vamos adelante? Dominando a venda no book, né? No Times and Sales. Foi curioso, né? Você lembra que eu fiquei intrigado com aquela ordem, essa ordem de 107, né? Lá no 13,75. Foi a primeira ordem maior que a gente viu no dia. Então, ali me chamou a atenção. Bateram, teve uma absorção, brigou um pouquinho lá, mas depois já começou a descer. E quando chegou pro limite aqui do range, aí ele não bateu, exaurir e voltou mais como foi das outras vezes, né? Bateram e continuaram pressionando ali. Então, o legal de se observar o book também é que mas você está vendo, você está observando ali, de repente algo foge ao padrão. Isso isoladamente pode não significar nada, mas se você vê algo que foge ao padrão, de repente vale a pena olhar porque pode ser algum sinal, pode ser indicar alguma coisa, né?